Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz, amados. Hoje eu vou te fazer uma pergunta: quem é mais forte? Eu quero compartilhar uma palavra que está em Mateus, capítulo 14. Estarei lendo os versos 28 até o 33 na linguagem atualizada, que diz o seguinte: Respondendo-lhe Pedro disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou ele e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és filho de Deus. Amados, você precisa saber que Jesus é verdadeiramente o Filho do Deus vivo, o Todo-Poderoso, o Deus que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, como diz a palavra Evangelho de João. Foi crucificado, morto, sepultado, mas ressurgiu, venceu o mundo, venceu o inimigo, venceu o pecado e venceu a morte. Ele venceu, ele triunfou, o triunfo do glorificado, lá na colina do Gólgota. Lá ele triunfou naquela cruz. Lá ele venceu. Lá ele despojou todas as principados e potestades, dominadores do mundo tenebroso. Lá ele venceu tudo. Lá ele consumou toda a vitória. Lá ele reconquistou tudo que havia perdido devido à queda do homem do Éden, devido ao pecado. Quando Jesus disse: Pai, está tudo consumado, está tudo pronto, está tudo feito. Amados, amadas, te alegra, te regozija. Saiba hoje quem é o mais forte, quem tem mais força. Pedro ia andando muito bem aqui sobre as águas quando ele creu. Ele confiou naquele que é todo-poderoso, aquele que é mais forte que os ventos, aquele que anda sobre as águas, aquele que enfrenta as tempestades e os faz recuar, retroceder. Ele andava muito bem, porque ele creu na força que Jesus é poderoso, muito mais poderoso, fazer muito mais do que pensamos ou imaginamos ou pedimos. Como o apóstolo Paulo diz, que Deus é infinitamente muito mais poderoso, fazer muito mais do que pensamos ou pedimos. Pedro ia muito bem, mas de repente aqui diz a palavra, quando Jesus disse vem, Pedro veio, foi andando sobre as águas, foi ter com Jesus, mas no versículo 30 diz, reparando porém na força do vento, teve medo. E depois Jesus exortou ele. Prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou ele e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Certo momento dessa caminhada sobre as águas, sobre uma experiência sobrenatural que Pedro estava experimentando. De repente ele duvidou do poder e da força de Jesus. Ele deu maior atenção, maior ênfase. Ele pendeu para a força do vento. Olha assim, reparando, porém, na força do vento. Amado, muitas vezes o vento vem contrário, como aqui eles andavam em contrário. Ele estava colocando o barco para trás, o vento era contrário, por isso que Jesus foi socorrê-los. Plena madrugada. Ele viu os discípulos em apuro. E nesse momento eu creio, se você está em apuro, eu não sei qual é o apuro, qual é a situação que você se encontra, mas não comece a fazer, que nem Pedro, reparar a força do vento, porque o inimigo também tem força. Vento ali simboliza, as ondas simbolizam as trevas, uma guerra espiritual estava acontecendo,
eles têm força sim. Nós não somos páreo para os vencer, mas Jesus sim, Jesus é todo poderoso, Jesus já venceu, já triunfou, e você deve confiar nele, focar nele os teus olhos, andar sobre a palavra dele, porque quando Pedro focou nele, o olhar nele, e quando Pedro andou sobre a palavra de Jesus, quando Jesus disse vem, Jesus estava lhe dando essa unção, esse poder, essa autoridade, e Pedro a recebeu através da sua palavra e foi andando sobre as águas, mas de repente ele decidiu reparar a força do vento. E aí começou a afundar. E Jesus exortou ele, homem de pequena fé, porque duvidasse. Amado, quando você duvida, a tua fé é pequena. Se não duvide, a tua fé é forte. Se você crê de todo o coração, você é forte. Por mais que seja grande a tua fraqueza, por mais que seja a fraqueza, a fraqueza que você possa estar passando, a dificuldade. O apóstolo Paulo diz, quando eu sou fraco, sou forte, mesmo que você se sinta frágil, fraco, diante dessa situação, das ondas, dos ventos, da turbulência, da tempestade. Mas Jesus estava exortando Pedro para que ele não duvidasse, não reparasse a força do vento, não desse essa atenção para o vento, para as trevas, para o inimigo, mas desse atenção exclusivamente, somente para Jesus, que tem uma força maior, que é todo poderoso. Amém, amados? Então não duvide. Se crê na força, no poder, como diz essa palavra aqui, para ti, amado, hoje, quem é mais forte? Você deve escolher e saber hoje, crer que Jesus é mais forte, que esses ventos que estão talvez fazendo até você recuar alguns momentos, algumas vezes, mas Jesus veio ao teu encontro nesse dia. Assim como eles estavam recuando por causa da força do vento contrário, mas Jesus veio ao seu encontro, ao seu socorro. Então você pode crer que Ele é mais forte, para se tornar-te mais que vencedor, amém? Vamos orar então, mas antes de orar, gostaria que você desse o gostei, se inscrever no canal, acionar o sininho para receber todas as mensagens e divulgar nos teus contatos, para que mais pessoas venham tomar conhecimento que Jesus é mais forte, Ele tem mais força, Ele é todo poderoso, amém? Vamos orar então, Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, por este momento tão precioso, tão maravilhoso, Senhor. Ó Deus amado, opera, manifesta agora o teu poder e a tua glória, Pai, nessas vidas que estão com o coração aberto, quebrantado, receptivo, que eles possam experimentar o teu sobrenatural, a manifestação do poder da tua autoridade nas suas vidas, e que eles recebam, que eles experimentem esse poder agora, essa força maior, tudo aquilo, toda circunstância, toda situação que estão vivendo, Senhor, porque Tu és mais forte, mais poderoso, eu declaro, determino sobre elas a Tua bênção, a Tua vitória, em o nome de Jesus. Amém? Um dia rico, abençoado em nome de Jesus. Shalom, shalom a todos.